tudo bem? Notícia urgente. O governo brasileiro, bastante preocupado após ações de grupos considerados terroristas da Colômbia atacar base militar e eliminar 19 militares, e o aumento da presença americana cada vez maior, e o possível ataque de Donald Trump, que poderá ocorrer a autorização a qualquer momento, o Lula envia ministro das Relações Exteriores para a Colômbia para realizar um plano de urgência. E por que a grande mídia vem escondendo diversos aviões dos Estados Unidos que vêm chegando ao Brasil, como as imagens que vocês estão acostumando a ver de vários C-17 Globemaster III pousando no Brasil com o argumento de ser exercícios militares? Os Estados Unidos deslocaram destroyers, navios anfíbios, submarino nuclear, aeronaves de patrulha e mais de 4.000 militares para a região do Caribe, nas proximidades da Venezuela. Oficialmente, o argumento apresentado pela Casa Branca é o combate ao narcotráfico, classificando cartéis de drogas como organizações terroristas, mas analistas e fontes estratégicas asseguram que esse movimento militar não está voltado a lanchas rápidas e traficantes locais. Mísseis Tomahawk, aviões espiões P-8, Poseidon e submarinos nucleares não são projetados para interceptar pequenas embarcações com carregamentos de cocaína. O que se desenha é uma clara demonstração de força contra Nicolás Maduro, considerado por Washington não como presidente legítimo, mas como um ditador que fraudou as eleições e que, segundo as autoridades americanas, lidera o cartel de Los Soles. Se Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, decidir atacar diretamente a Venezuela, dificilmente começará com uma invasão terrestre. O número de militares mobilizados ainda é reduzido para algo nesse porte, pois uma operação desse tipo exigiria centenas de milhares de soldados e logística colossal. Antes, a estratégia seria iniciar uma campanha de ataques de longo alcance contra a infraestrutura crítica da Venezuela. Centros de comando militar, indústrias de defesa, depósitos de munições, usinas hidrelétricas, centrais de energia e comunicações, além de estruturas governamentais, seriam os primeiros alvos de mísseis de cruzeiro e drones kamikaze de longo alcance, capazes de voar milhares de quilômetros. O objetivo inicial seria paralisar as capacidades de resposta venezuelanas e desestabilizar a base de poder de Maduro, evitando baixas massivas de militares americanos. O cenário de uma invasão terrestre exigiria uma mega operação nos moldes do desembarque da Normandia em 1944, quando os aliados mobilizaram mais de 500 mil soldados, milhares de navios, paraquedistas e bombardeiros pesados para iniciar a libertação da Europa. No caso venezuelano, os Estados Unidos precisariam organizar algo semelhante: desembarques anfíbios em larga escala, ataques aéreos constantes e ocupação de cidades estratégicas. Essa é uma das razões pelas quais Washington aposta inicialmente na guerra moderna, baseada em tecnologia de precisão e ataques remotos. Ainda que Nicolás Maduro tenha anunciado a mobilização de quase 5 milhões de pessoas entre milicianos e forças regulares bolivarianas, analistas militares consideram que esse número é simbólico e não representa capacidade real de defesa contra um ataque coordenado de longo alcance. Mesmo com a tentativa de mostrar força, a captura ou eliminação do ditador é vista como inevitável caso os Estados Unidos e seus aliados, inclusive com eventual apoio dos serviços secretos de Israel, decidam avançar. A ofensiva americana não se limita à Venezuela. Ela carrega um recado indireto ao Brasil, governado pelo presidente Lula, que se recusa a adotar a mesma linha de Trump em classificar facções criminosas como terroristas. Para Washington, cartéis e facções transnacionais já operam como redes de narcoterrorismo, e entre esses grupos entram também organizações criminosas brasileiras. Isso aumenta as pressões sobre o Brasil, que já começa a haver um aumento da presença militar americana em território nacional, algo pouco noticiado pela grande mídia. Além disso, Trump e seu governo enxergam com desconfiança a proximidade entre Lula e Nicolás Maduro, reforçando o alerta de que a segurança brasileira também pode ser afetada por essas conexões. O próprio anúncio do chamado Plano Real da Segurança, divulgado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, aparece como resposta preventiva, mas com pouca efetividade prática. A criação de um Banco Nacional de Criminosos, aumento de penas e mudanças nas regras de progressão penal
dificilmente resolverão um problema que já está profundamente infiltrado nas estruturas políticas e institucionais brasileiras. Facções estão presentes em prefeituras, câmaras municipais, assembleias e até no Congresso Nacional, o que torna quase impossível um combate real sem classificar tais organizações como terroristas. No plano regional, a situação torna-se ainda mais delicada. O chanceler da Venezuela, Iván Gil, reuniu-se em Bogotá com o ministro Mauro Vieira para discutir segurança regional. O encontro ocorreu justamente quando a frota americana recuou momentaneamente devido ao furacão Erin, mas sem retirar a ameaça de ação contra Caracas. O Brasil tenta mediar para evitar uma escalada, mas também está sob observação dos Estados Unidos, assim como a Colômbia. O país vizinho sofreu recentemente um ataque devastador. Um caminhão-bomba atribuído a dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e ao Exército de Libertação Nacional matou 19 soldados. Esses dois grupos, que atuam no narcotráfico, são apontados por agências de inteligência como aliados e até protegidos pelo regime de Maduro. Isso reforça os argumentos de Trump de que a Venezuela funciona como um estado narco, ampliando o risco de intervenção direta também em território colombiano. Esse quadro se soma a tensões crescentes no Brasil. O presidente Lula enfrenta um desgaste na relação com os Estados Unidos não apenas por sua política externa, mas também pelo cenário interno, com decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de prender opositores e impor limites a redes sociais americanas, além da possibilidade de prender Jair Bolsonaro, ex-presidente e aliado de Trump. A aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes pelo governo Trump, bloqueando acessos a créditos e transações financeiras, já mostra que a pressão não ficará restrita a Caracas. O alcance será mais amplo, mirando também autoridades brasileiras. A mensagem é clara. Washington não hesitará em usar mecanismos legais, financeiros e militares contra aqueles que considera obstáculos. Análise. A movimentação dos Estados Unidos no Caribe e em países vizinhos é mais do que um ato de contenção ao narcotráfico. É uma redefinição da presença americana na América do Sul, que há décadas não via um cerco militar tão explícito contra um regime da região. A estratégia não é simplesmente invadir a Venezuela, mas preparar o terreno para a queda inevitável de Nicolás Maduro, seja por estrangulamento militar, captura cirúrgica ou eliminação. Ao mesmo tempo, a ofensiva expõe fissuras no Brasil e na Colômbia, países que, mesmo tentando mediar, estão inseridos no radar americano, seja pelo avanço das facções, seja pela instabilidade institucional. O Brasil, sob o comando de Lula, se vê pressionado de todos os lados. De um lado, tenta proteger Maduro de forma indireta, do outro, sofre desconfiança americana e críticas internas pela ineficiência do combate ao crime organizado. A Colômbia, vítima direta de ataques terroristas, pode ser o próximo palco de aumento da presença militar americana, arrastando toda a região para uma nova fase de militarização. O que se vê é uma escalada que lembra os momentos mais tensos da Guerra Fria. O recado dos Estados Unidos é direto. Ou os países da região se alinham na luta contra o narcoterrorismo, ou enfrentarão sanções, isolamento e até operações militares em seus próprios territórios. Ein letzter Kuss, Krieg der Schatten.